Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, o texto diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Esse texto está quase no final do que a gente costuma chamar de Sermão da Montanha. Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, onde ele fala a respeito dos princípios do reino que ele veio estabelecer na terra. Nesse sermão, Jesus ensina algumas coisas que vão completamente contra tudo que a gente está acostumado. Jesus vira de ponta cabeça os princípios que a gente deve seguir na nossa vida. Aquilo que a gente deve viver, a maneira como a gente deve viver. Ele fala de coisas que vão completamente contra o que a gente espera, o que a gente está acostumado a ouvir. E aí, quase no finalzinho, ele começa a falar a respeito de algo muito importante. Ele fala de como a gente corre o risco de viver a nossa vida e desperdiçar a nossa vida de uma maneira tão tola. Como a gente pode viver a nossa vida inteira acumulando tesouros que a gente não vai usar na eternidade. Jesus está falando o seguinte: olha, aquilo que se acumula na terra fica na terra, mas aquilo que você acumula nos céus são eternos. O que a gente acumula na terra passa. Alguém pode roubar, perde o seu valor, pode se estragar, mas aquilo que a gente acumula no céu é eterno. Vale para a vida inteira. E a gente muitas vezes perde a perspectiva de que a nossa vida é curta. A essa altura da vida você já deve saber disso. A nossa vida é muito curta. Por mais que a gente viva, é muito menos do que a gente gostaria ou esperaria viver. Não é assim? Quando a gente perde alguém que viveu 80, 90, 100 anos, ainda assim a gente se dói, fica triste, porque a gente não foi feito para morrer. Mas a nossa vida é curta, ela passa. E a gente muitas vezes perde de perspectiva que a nossa vida verdadeira vai durar a eternidade. E a gente não se prepara para isso. A gente vive como se a gente vivesse só esses anos que a gente vive aqui na Terra. Mas não dá atenção para aquilo que a gente vai viver na eternidade. Jesus está falando assim: não acumulem tesouros aqui na Terra. Porque o tesouro daqui vai ser corroído, alguém pode roubar, ele vai perder o seu valor. Mas aquilo que você acumular na eternidade vai durar para sempre. Não sei quantos aqui se lembram do plano Collor. Você se lembra disso? Quem é mais velho aqui se lembra disso? A gente tinha o nosso dinheiro no banco, de repente, da noite para o dia, todo o dinheiro que a gente tinha estava preso, eu não podia usar mais. Alguém veio e confiscou aquilo que era nosso. Depois devolveram, bem picadinho, depois de muito tempo devolveram. Mas se você percebe o quanto a gente está vulnerável aqui na Terra, o que é um tesouro? Um tesouro é alguma coisa que você conquistou à custa de muito esforço, não é isso? E que você guarda com todo cuidado. Você esconde se for possível, você guarda no lugar onde ninguém tem acesso, para que ninguém roube, você guarda no lugar onde nada vai estragar. É alguma coisa que a gente demanda a nossa atenção e nosso cuidado. A gente se preocupa com aquele tesouro, não é assim? Alguma coisa que é muito importante para nós, a gente guarda com cuidado. E o que Jesus está falando é o seguinte: não torne essas coisas aqui desse mundo as coisas mais importantes da sua vida, porque elas passam. Tudo nesse mundo vai passar, é vulnerável, vai terminar. A única coisa que não passa, que não morre, que não termina, somos nós. Nós somos eternos. Nós temos um espírito que Deus colocou em nós, que é eterno. Esse corpo aqui, essa carne, vai morrer. Mas a palavra de Deus, e nós cremos que nós seremos ressuscitados. Mesmo aqueles que morrerem, um dia vão ser ressuscitados e vão ser levantados novamente para viver eternamente segundo o poder de Deus, na eternidade com o Senhor. E nós precisamos, então, nos preparar para esse tempo da eternidade.
Então hoje eu quero falar com você a respeito desse preparo, desses dois tesouros que precisam ser cuidados. E como a gente faz para encher os nossos tesouros na eternidade. Está preparado para ouvir? Vamos ouvir isso? Então, o tesouro é algo que nos dá segurança. O tesouro é alguma coisa que nos dá o conforto. Quando você tem um tesouro, você sabe que no momento de dificuldade você tem aonde recorrer. Se você passar por um momento de enfermidade, você tem aonde recorrer por causa do tesouro que você tem. Então o tesouro traz para nós uma segurança. Mas é uma segurança que Jesus está falando que é falsa. Ela é enganosa. Porque esse tesouro é vulnerável. Alguém pode roubar, ele pode perder o seu valor, ele pode se estragar. Então, quando a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança em algo vulnerável, nós corremos risco. Nós não estamos seguros. E é isso que Jesus está explicando para a gente. Ele fala que o tesouro da terra, então, é transitório. Ele fala que aqui a traça e a ferrugem podem corroer, e os ladrões podem roubar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, Paulo está falando para o seu discípulo o seguinte, ele fala assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas, ao contrário, coloquem ela em Deus, porque Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso benefício, para nossa alegria. Paulo estava falando o seguinte: olha, vai ter rico sim. Ser rico não é um problema. Ser rico é uma bênção. Desde que você tenha o dinheiro, mas o dinheiro não tenha você. Desde que você seja o senhor do dinheiro, e não o dinheiro seja o seu senhor. E os ricos não devem então colocar a sua esperança na instabilidade da riqueza. Se você tem uma aplicação, por exemplo, em ações, por exemplo, você compra quando a ação está em baixa e vende quando ela está em alta. Mas e se você errar o seu timing? Se você comprar na hora errada ou vender na hora errada, o que acontece? Você perde dinheiro. Então, potencialmente, você tem muito dinheiro. Mas a instabilidade do mercado, as riquezas são estáveis. E elas podem, então, nos deixar sem a segurança que nós precisamos. Por isso que Paulo está falando, não depositem a sua esperança e a sua confiança em coisas que são estáveis. Mas coloquem a sua esperança e o seu cuidado e a sua estabilidade, a sua esperança no Senhor. Porque Ele é perfeito. Ele não muda. E Ele nos proporciona ricamente tudo o que precisamos. Sabe, aquilo que nós temos aqui, vai ficar aqui. Tem um ditado que diz que caixão não tem bolso, né? Você não consegue levar nada para a eternidade. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos desse mundo. E aqui eu quero te dar uma ilustração. Imagina que você está passeando num outro país, e lá você levou um bocado de dinheiro para gastar lá, o dinheiro daquele país. Se por acaso você não trocar o seu dinheiro antes de voltar para o Brasil, o que vai acontecer com o dinheiro que você tem aqui? Não vale nada. Por mais que você tenha dinheiro daquele outro país, ele só vai valer se você estiver lá. E a mesma coisa com a gente. A nossa pátria é o céu. O dinheiro daqui só vale aqui. Eu não consigo levar esse dinheiro para lá. Esse dinheiro não tem valor lá. Ele vai ficar aqui. Uma outra coisa, imagina que você está de mudança para um outro país. Tá? Então você começa a economizar o seu dinheiro para quando você chegar lá, você ter os recursos que você precisa. Tá certo? Só que inventaram uma lei que você não pode mais levar o dinheiro quando você for viajar. É proibido levar esse dinheiro para lá. Agora, você pode, enquanto estiver aqui, você pode mandar na frente o dinheiro para lá. Aí sim, aí você pode fazer. É exatamente isso que acontece com os tesouros que nós temos aqui. Quando eu quando eu morrer e for para a eternidade com o Senhor, o dinheiro que eu tiver aqui é proibido de ser levado para lá. Mas enquanto eu estou aqui, eu posso mandar esse dinheiro para lá. Eu posso criar os recursos lá na eternidade.
Eu posso, então, preparar a minha vida para a eternidade com os recursos que eu tenho aqui hoje. Sabe, quando a gente olha para os tesouros terrenos, a gente corre alguns riscos. O primeiro risco que eu quero mostrar para você é que a gente pode ser sufocado por esses tesouros. Os recursos que a gente tem aqui, embora possam ser bênção para nós, muitas vezes se tornam um ídolo da gente, se tornam uma coisa mais importante. E por causa disso, a gente troca os pés pelas mãos. A gente toma decisões erradas, a gente gasta o nosso tempo com coisas que não são importantes. Jesus contou uma parábola, chamada a parábola do semeador. Ele fala a respeito de um homem que sai semeando a sua semente, e ela cai em vários tipos de terrenos diferentes. Deixa eu ler para você. Isso está lá em Lucas capítulo 8, dos versos 5 a 7, diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu em meio dos espinhos, e estes cresceram com ela e a sufocaram. E aí Jesus explica o que são cada um desses terrenos. E quando ele vai falar a respeito dos espinhos, ele diz assim: aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra, e no decorrer do dia foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites desta vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Sabe, a riqueza, o poder, aqueles prazeres da vida, são capazes de nos sufocar, de impedir que a gente cresça, de impedir que a gente viva a vida plena que o Senhor tem para nós. A gente transforma aquilo que poderia ser bênção para nós em algo que nos domina. A gente viu que Jesus falou assim: não dá para servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir as riquezas. As riquezas são um péssimo senhor para a nossa vida. São um péssimo senhor. Porque ele pede de nós tudo que nós somos, tudo que nós temos. Quando a gente se preocupa em acumular nesta vida tesouros para usufruir aqui, a gente se torna egoísta, a gente se torna mesquinho e avarento. E quando a gente fala em avareza, a gente tem a impressão que é alguma pessoa que é mão de vaca, né? Pão duro. Mas não é só isso. Não é só quem não gosta de gastar, que não gosta de dividir. É também aquela pessoa que vive só para conquistar, quer sempre mais, nunca está satisfeito com aquilo que tem. E isso nos faz gastar o nosso tempo com coisas que não são importantes. Muitas vezes, para conquistar o recurso financeiro, a gente negligencia a nossa família, a gente negligencia a nossa saúde e, principalmente, a gente negligencia o nosso tempo com Deus. A gente deixa de se preocupar em repartir aquilo que nós temos com aqueles que precisam. E essa, aliás, é uma das maneiras da gente acumular tesouros lá no céu. A gente vai ver daqui a pouco. E Jesus deixou muito claro como é que a gente faz para fazer essa portabilidade de tesouros. Já ouviu falar de portabilidade? Quando você tira o dinheiro de um banco e manda para um outro banco, se chama portabilidade. Quando você troca a sua operadora de telefone para uma outra operadora, você mantém o mesmo número e faz a portabilidade, não é assim? O Senhor Jesus está ensinando a gente a fazer a portabilidade do tesouro que nós temos aqui na terra para o tesouro que nós poderemos ter na eternidade com o Senhor. Sabe? Então, o tesouro aqui da terra tem o poder e a capacidade de sufocar a nossa vida com Deus, de sufocar o crescimento da palavra de Deus na nossa vida. Tem a capacidade de impedir que a gente viva a plenitude do Senhor para a nossa vida. O outro perigo que a gente corre é de cair em ruína e destruição. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O desejo de conquistar riquezas é uma cilada, é uma armadilha que muitos de nós caímos, que nos levam a sermos sufocados pelas preocupações desse mundo. É uma tentação que a gente passa.
Mas a gente tem que, então, colocar os nossos olhos no Senhor e colocar o nosso pensamento na eternidade, para que a gente não caia nesse erro. Aqui eu não estou falando para você não ter o desejo de progredir, o desejo de preparar o seu futuro, de você preparar os recursos que você tem para você e para os seus filhos. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes, quando a gente entra por esse caminho, a gente se perde. A gente acha que a gente tem controle das coisas, quando na verdade o controle e o nosso sustento estão nas mãos do Senhor. E é Ele quem vai mandar aquilo que nós precisamos. É impossível para nós guardarmos esse tesouro. Nós somos incapazes de proteger esse tesouro aqui na terra. E Ele, como eu falei, não vai passar daqui para lá. Por isso, a gente não pode cair nessa cilada que é ficarmos preocupados, aquele desejo ávido de conquistar mais e conquistar mais, de não dividir, de ter medo de dividir com alguém e faltar para a gente. Isso é uma cadeia que muitos de nós acabamos ficando presos, e precisamos ser libertos pelo poder do Senhor. Também a gente corre o risco de perder a oportunidade de criar tesouros nos céus. Jesus, certa vez, teve um diálogo com um rapaz, um jovem, que a Bíblia chama de um jovem rico, que chega até Jesus e pergunta para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha, você precisa cumprir os mandamentos. E o jovem fala assim, muito feliz: eu já cumpro todos, está tudo bem, mas o que me falta então? Aí Jesus falou assim: tem uma coisa que está faltando para você. Vamos começar com o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Jesus conhecia o coração daquele homem, e sabia que o seu Deus era o dinheiro. Ele era muito rico, e por causa disso, Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, e dá para os pobres, porque assim você vai entesourar tesouros no céu. E o jovem vai embora triste, porque ele era muito rico. Jesus falou para ele: olha, se o seu Deus é o dinheiro, você não vai poder estar no reino dos céus. Se há alguma coisa na sua vida que impede você de ter o Senhor Deus como o primeiro na sua vida, se livra disso. Vai, vende, dá para os pobres. O Senhor quer que nós tenhamos a Ele como o primeiro na nossa vida. Talvez o seu problema não seja dinheiro, não seja amar o dinheiro, mas existe alguma coisa na sua vida que está no lugar do Senhor. Talvez seja a sua carreira, talvez seja a sua família, talvez seja o desejo de conquistar algo. Sabe, o tesouro, a gente identifica o tesouro como aquilo que ocupa o nosso pensamento o tempo todo. Aquilo que a gente tem medo de perder, isso é o nosso tesouro. Sabe aquela coisa que você, se passar pela sua cabeça que você pode perder, dá aquele frio no estômago? Isso é o teu tesouro. Você quer saber aquilo que você ama mais do que qualquer outra coisa? Olha para onde vai o seu dinheiro. Com o que você gasta o seu dinheiro? Sem pensar, sem dó. Tem alguma coisa na sua vida que você gasta sem se preocupar? Não, isso aqui vale a pena. Isso é o seu Deus, isso é o seu ídolo. O seu tempo, onde você gasta o seu tempo, isso é uma demonstração de quem é o seu ídolo. E o que Jesus está falando aqui é o seguinte: não dá para ter dois senhores. Você tem que decidir a quem você vai servir. E quando Jesus fala para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue, ele está falando assim: se livra daquilo que impede você de ter um relacionamento profundo com Deus. Então Jesus está falando para você e para mim hoje: livre-se de tudo que rouba o seu tempo com Deus, que rouba de você a oportunidade de semear no reino de Deus. O que está roubando o seu recurso? O que é mais importante da sua vida? Livre-se disso, porque isso tem impedido você de ter uma experiência, um relacionamento profundo com o Senhor. Mas Jesus fala: façam tesouros e acumulem coisas no céu, porque lá o seu tesouro está bem guardado. Lá ninguém pode roubar. Lá nada pode estragar. 1 Pedro,
capítulo 1, versos 3 e 4 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Imarcessível significa que não pode ser corrompido, que não perde o seu valor, que não perde a sua glória, que não perde o seu brilho. E essa herança está reservada nos céus para nós. Sabe, aquilo que nós mandamos para a eternidade fica lá guardado por Deus, protegido. Esse é um banco que ninguém pode acessar. É um cofre que é completamente protegido de qualquer outra coisa. Nada pode roubar a nossa herança que está na eternidade. Quando Jesus fala para aquele jovem rico: olha, vai, vende tudo que você tem e você vai ter um tesouro no céu. O que ele está falando? Olha, quando você deixa de dar importância para essas coisas aqui na vida, começa a olhar e viver para a eternidade, começa a olhar para aquilo que você tem reservado no céu, a sua maneira de viver muda, as suas prioridades mudam. Vai, encontra aqueles que precisam do recurso que você tem e divida com eles. Isso vai transformar a maneira como a gente vive hoje aqui na Terra. A herança que eu estou tentando deixar para os meus filhos é menos importante do que aquilo que eu tenho reservado lá no céu. Lá em Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu posso ver Paulo dizendo assim: olha, não fica pensando nas coisas daqui, porque o que tem aqui vai passar, o que tem aqui vai acabar. Pensa naquilo que é eterno. Gaste o seu tempo, a sua energia, as suas capacidades, os seus dons, os seus recursos, naquilo que é eterno. Porque aqui vai passar. E você não consegue levar daqui para lá. Pense na eternidade, viva para a eternidade, mova-se pela eternidade. Quando a gente tem essa percepção, a gente passa a escolher melhor as coisas que a gente vai fazer. A gente escolhe melhor o trabalho que a gente vai fazer. A gente escolhe melhor a maneira como a gente gasta o nosso tempo. O que eu vou falar para as pessoas? Essa semana uma pessoa falou comigo assim: pastor, está muito difícil a vida, eu quero que Jesus volte logo, porque o lugar onde eu me relaciono com as pessoas só falam coisas ruins, são pessimistas, só gostam de balada, só gostam de coisas que não agradam a Deus, e eu não sou dessas pessoas, eu não consigo me relacionar com essas pessoas, eu me sinto mal. Eu falei para ela o seguinte: olha, não dá para a gente fugir do mundo. Ao invés de você ir nesse lugar e se deixar influenciar, se deixar bater por esse tipo de conversa, faça o contrário. Chegue lá e comece a falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Comece a falar do poder de Deus, do amor de Deus. Transforme aquele lugar com a sua presença. Seja um farol ali. Quando eu percebo que a minha vida é mais do que esses poucos anos que a gente passa aqui, eu tenho um valor eterno, eu consigo enxergar os propósitos de Deus para a minha vida, as coisas que eu decido fazer aqui são diferentes. As conversas que eu vou ter, a minha intencionalidade de falar do amor de Deus, de falar que existe esperança. Gente, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão abatidas, tristes, desesperadas. Não, você não precisa fazer muita força para encostar em alguém e a pessoa começar a falar das suas dores, das suas dificuldades, dos seus desânimos, das suas fraquezas. Não é assim. Você quer puxar papo com alguém, é só começar a falar mal de alguma coisa, né? Essa fila não manda. Esse banco está sempre cheio. Esse governo. O preço da gasolina. Não é assim. É fácil puxar papo com alguém, é só falar mal de alguma coisa. Você vai encontrar eco nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão tristes, estão abatidas, estão desesperançadas. Mas nós que conhecemos ao Senhor, que vivemos para a eternidade, com a perspectiva da eternidade, somos aqueles que podem mudar ambientes, podem trazer esperança para as pessoas. Quando alguém chegar em você e falar assim: como a vida está dura, né? Está dura mesmo, mas quando a gente tem o amor de Deus na nossa vida, a gente tem esperança. Quando a gente tem o Espírito Santo do nosso lado, a gente tem direção para agir.
A gente tem poder para vencer as tentações, a gente tem poder para vencer as dificuldades, as batalhas. O Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos enche de esperança, de alegria. Todo mundo aqui, gente, passa por dificuldades. Todo mundo aqui tem os seus perrengues, não é isso? Mas nós somos diferentes. Por quê? Porque nós temos o poder de Deus sobre nós. Nós temos o poder de Deus que nos capacita, que nos faz enxergar a eternidade, a perspectiva da eternidade. Sabe, isso que você está passando vai passar, vai acabar. De um jeito ou de outro, isso vai ter fim. E quando isso tiver fim, nós estaremos eternamente com o Senhor, desfrutando da presença dEle, da alegria eterna, do poder de Deus sobre a nossa vida. E Jesus fala assim, olha, existem duas maneiras de você acumular tesouros. Ou aqui na terra, que vai perder, você vai ser comido, pode ser roubado, você não vai levar para a eternidade, ou você pode colocar o seu tesouro lá no céu, pensando nas coisas de cima, vivendo para Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus fala uma chave muito importante, ele fala o seguinte, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A nossa atenção, as nossas afeições estão aonde está o nosso tesouro. Você quer saber o que você ama de verdade? Olha para onde você gasta dinheiro, como eu falei. Por isso nós temos que colocar o nosso coração, o nosso tesouro do lado do Senhor. Entregar para Ele aquilo que nós temos de mais importante. A nossa vida, os nossos recursos, o nosso tempo. Os 3 T's. Nosso talento, o nosso tesouro e o nosso tempo. Tudo isso precisa estar nas mãos do Senhor. Porque quando a gente coloca isso nos pés do Senhor, o nosso coração vai estar ligado a Ele. A gente vai viver para Ele, pensar nas coisas que o Senhor tem para a nossa vida. E isso nos traz esperança. Por quê? Porque quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus garantiu que todas as coisas nos seriam acrescentadas. O C.S. Lewis, que é um escritor muito conhecido, um intelectual, um brilhante, ele era um ateu e se converteu quando ele começou a estudar a Bíblia. Ele dizia o seguinte, foque no céu, e você vai levar a terra junto com você, você vai ganhar a terra. Agora, se você focar na terra, você não vai ter nem a terra e nem o céu. O que ele está dizendo? Olha, pense na eternidade, foque, gaste os seus recursos, o seu tempo, a sua energia nas coisas de Deus, porque quando você fizer isso, aquilo que você precisa aqui na terra, vai junto, você vai receber também. O Senhor falou que se a gente buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Mas quando a gente foca nas coisas da terra, muito provavelmente você não vai conseguir na terra aquilo que você gostaria. Por quê? Porque em nós não existe a capacidade, não existe a força para fazer isso, a habilidade para fazer isso. E mesmo que a gente consiga, a gente pode perder porque são coisas passageiras e instáveis, vulneráveis. Mas quando a gente foca no céu, quando a gente foca nas coisas de Deus, o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para viver aqui na terra. E juntamente com isso, a vida eterna. Pedro falou para Jesus assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que o Senhor vai dar? Como é que vai ser a nossa vida? E Jesus falou assim, olha, não tem ninguém que tenha aberto mão de família, de pai, mãe, que não ganhe ainda nessa vida 100 vezes mais. E na eternidade, a vida eterna. Jesus garantiu isso. Então não se preocupe com o seu dia a dia. Não se preocupe com aquilo que você precisa para comer, para beber. Porque Jesus garantiu que Ele conhece aquilo que nós precisamos. Ele falou assim, olha para os pássaros. Eles não semeiam e não plantam nem colhem, mas o Senhor os alimenta todos os dias. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Olhe para os lírios, para as flores do campo. Elas não tecem nem fiam, mas ainda assim elas se vestem da maneira mais exuberante. Será que Deus não vai cuidar de vocês, não vai vestir vocês? Mais do que veste essas flores, que um dia existem, no outro dia se secam e são queimadas? Gente, a gente não deve, não precisa ficar ansioso com a nossa vida, com o nosso dia a dia, porque o Senhor cuida de nós. Quando Ele fala assim, vocês não podem servir a 2 senhores, vocês vão servir a Deus ou as riquezas. E aí Ele continua dizendo, por isso, não andem ansiosos.
Sirvam a Deus, porque se vocês servirem a Deus, vocês não vão precisar ficar ansiosos com o futuro de vocês. O Senhor vai cuidar daquilo que vocês precisam. Jesus está preocupado com o nosso coração. Certa vez Jesus disse assim, esse povo aqui, ele falou assim, olha, o profeta Isaías falou certo a respeito de vocês, porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus não está interessado no seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa dos seus recursos. Deus quer o seu coração. E a maneira como nós podemos amarrar, ancorar o nosso coração no Senhor, é entregando para Ele aquilo que nós temos. Sabe, Jesus tratou com dinheiro de uma maneira muito ampla. Ele falou muito a respeito de dinheiro. E ele falou muito a respeito do perigo que o dinheiro, que os tesouros exercem sobre a nossa vida. Ele falou mais sobre dinheiro do que sobre sexo, por exemplo. Você sabia disso? A gente acha que os pecados morais são os mais graves, não é isso? Adultério, homossexualidade. A gente leva esses pecados com muito mais seriedade do que a gente trata a avareza, a cobiça. Mas Jesus falou mais a respeito de dinheiro do que de outras coisas. Por quê? Porque a gente muitas vezes não percebe o quanto a gente está enredado com essa cultura do mundo, de ter mais, de precisar de mais, de ser egoísta, de não repartir, de se preocupar exageradamente a respeito daquilo que nós precisamos. Por isso, Jesus fala assim, olha, onde tiver o seu tesouro, o teu coração vai estar grudado ali. Por isso que a gente precisa colocar os nossos tesouros aos pés de Jesus. Porque quando a gente faz isso, a gente tem a certeza que o nosso coração está com o Senhor. A promessa de Jesus é então, que se nós nos preocuparmos com as coisas dele, ele se preocupa com as nossas. É isso que eu quero falar para você hoje. Não permita que as preocupações desse mundo tornem a gente pessoas mesquinhas, avarentas, preocupadas em ganhar mais e ter mais, em não dividir, em ganhar, em acumular. O problema não é ter, o problema é acumular, ter demais. O problema é que a gente não está satisfeito. Você tem um carro, você quer ter 2. Você tem um relógio, você quer ter 2, 3, 5. Tem gente que tem 10 relógios. Para que você tem 10 relógios? Faz sentido isso? E não é reloginho barato, não. Reloginho, cara, custa muito. Isso agrada a Deus? Deus se agrada em nos dar coisas que nós precisamos, que traz alegria para nós. Mas Ele não se agrada quando a gente vive para essas coisas. Quando Ele quer que a gente olhe para a eternidade e perceba os valores eternos. Que a pessoa que está do seu lado é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que o seu recurso. Pessoas são mais importantes do que coisas, gente. E aquilo que o Senhor colocou na sua vida é para ser multiplicado, para ser dividido com aqueles que precisam. Porque assim você vai estar abençoando algo, e você vai estar investindo em algo que é eterno. Pessoas são eternas. Essas pessoas com as quais você está dividindo vão morar na eternidade com o Senhor também. Essa é a maneira como a gente pode levar, fazer a nossa portabilidade de tesouro. Você investe na vida de alguém, essa pessoa vai morar na eternidade. E ali, aquilo que você conquistou aqui vai ser levado. O Senhor está interessado no nosso coração, gente. Ele quer que o nosso coração esteja atrelado a Ele. Ele não quer que a gente se perca, que a gente dê prioridade para coisas erradas. Mas Ele quer que a gente coloque os nossos olhos nele e tenha um relacionamento profundo com Ele. Amém? Servir as riquezas é a gente se preocupar, é a gente andar ansioso. Servir as riquezas é dizer que a riqueza é que vai me sustentar. Servir a riqueza significa que eu vou fazer tudo para conseguir ter aquilo que vai me ancorar. Quando na verdade, o que eu preciso é depender do Senhor. É viver para Ele. Porque tudo vem dEle. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nada mais justo que a gente colocar tudo que Ele tem nos dado à disposição dEle. Para a honra e glória do Seu nome.
E assim nós estaremos seguros, ancorados no Senhor. Estaremos colocando nosso tesouro num lugar onde nada pode roubar, onde nada pode tirar de nós.